Pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam bem. Eu vou ajeitar aqui a câmera, já iniciando aqui, colocando ela numa posição bem legal, tá certo? Esse é um canal de estudos gnósticos, tá ok? Então, portanto, seja bem-vindo, não é? Aproveite o que de melhor você encontrar aqui e faça a sua caminhada de despertar, ok? Muito bem. Então, se você é novo, chegando agora, você nos ajudaria muito se inscrevendo, tocando o sininho de notificação, deixando seu like, compartilhando o vídeo, divulgando o canal. Não é? Se puder, compartilhe também. Né? Coisa importante isso aí. E se você quiser ser um parceiro, ajudador, financiador, cooperador, enfim, né? Você pode fazê-lo pelo Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, né, você vai encontrar a chave Pix. Né? Só tirar um print aí. Né? Você que mora no exterior, quer ajudar? Quero ajudar, tio Robson. Como é que a gente faz? Deixa uma mensagem aí nos comentários e aí eu mando um número para você, tá certo? Para fazer depósitos internacionais, ok? Nós estamos abordando aí um aspecto, né, importante. A gente está relembrando, na verdade, pessoal, alguns elementos essenciais do gnosticismo cristão, tá? Que as pessoas precisam relembrar. Simples. Tá? Todas as vezes que as pessoas começam a negligenciar determinadas coisas e começam a espiritualizar tudo e fazer esoterismo de tudo, aí a coisa complica, né? Certo? Porque aí se cria classes, como na maçonaria, por exemplo, eles chamam para as pessoas que não são maçons de profanos, que é a mesma coisa que um judeu fala quando um cara não é judeu, ele é um goim. Tá? E goim tem que ser servidor. Tá? Era um costume os cristãos chamarem de pagãos. Né? Os pagãos. Isso é muito importante você detectar. Uma coisa está ligada à outra. Muito bem. Olhando, nós vamos observar alguns aspectos importantes agora dos nossos estudos. Ok? Primeiro nós vamos falar do Deus Criador, o Demiurgo. Depois nós vamos falar do Deus incógnito, agnostos theos, quer dizer, o Deus desconhecido. Ok? Então a gente vai abordar esses aspectos olhando essas realidades que ora se apresentam para nós. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Pegar esse texto, tá? Porque ele vai falar o seguinte. Nos primeiros séculos da nossa era, muitas seitas gnósticas viam o Deus Criador não como um ser bom ou justo, tá? Não como um ser bom ou justo, certo? Mas como um ser satânico, tá? E isso nada tem a ver com raça satã, ok? Isso é bom tirar da cabeça, porque fica aquela coisa de que raça satã é um substantivo, não é, gente? Tá? Não tem um ente chamado Satã e nem tampouco Lúcifer. Isso é uma mentira criada primeiro criado por alguns cristãos, depois foi captada por alguns teosofistas e etc, etc, etc. E aí por aí vão um monte de zosta, né, sendo
diríamos assim, sendo colocada. Tá? Muitas delas, tá, o comparavam a Satanás. Gustavo Adolfo Becker relata em um dos seus relatos como o Deus criador Brahma. Aí ele está se referindo ao Brahma lá do hinduísmo. O criador Brahma criou mundos como bolhas, e como ele experimentou com eles, pois às vezes eles ficavam bons e às vezes não. Eles eram um experimento. Se der certo, Deus, se não der, lasque-se. Então ele criou coisa. Gente, isso aqui precisa ser levado a sério. O que ele está falando de Brahma é o que está descrito nos escritos hindus ou sânscritos, né? Nos escritos védicos, é que o Brahma ia criando mundos, mundos bolhas, mundo para cá, mundo para ali, uns davam certo, outros não davam certo, outros vai aí, tá? Certo? E a mesma coisa se deu no processo de criação dos seres aqui na Terra. As experiências que os Anunnakis fizeram com os humanos, umas deram certo, outras não deram certo, e criaram um monte de seres que a gente conhece como seres não humanos. Tá? Mas como eu tenho dito, os humanos foram atraídos para a Terra, trazidos para a Terra, sequestrados para a Terra, mas os humanos definitivamente não são da Terra, pessoal. Isso tem que ficar claro na nossa mentalidade. Tá? Porque se você não sabe de onde veio nem para onde vai, você está completamente perdido. Seu destino não é o umbral, seu destino não é o purgatório, não é o céu e não é o inferno. Seu destino é o pleroma. Simples assim. Então, muitas vezes, eu me deparo com as pessoas que estão mergulhadas em crenças que elas dizem ter sido libertadas, mas na verdade ainda continuam prisioneiras. Tá? Assim como o Brahma foi criando mundos e os mundos davam... E vamos lembrar que o Brahma é o mesmo Javé, é o mesmo Jeová, é o mesmo Eliu, é o mesmo Alá, é o mesmo, gente. Tá? Ele escolhia um povo aqui, depois por lá escolhia outro povo ali, porque era a forma que ele encontrou para, sabe, manipular os seres humanos. Então, os arianos foram conquistados também por ele. Né? Então, precisa a gente ter a sutilidade de observar essas coisas. Tá? Vamos continuar nossa leitura aqui. Tá? Então, ele diz assim, né? O Deus Criador não é um Deus completamente perfeito. Tá? Ele está dizendo que o Deus Criador, aí ele já está referindo-se também ao demiurgo. Não é um Criador perfeito, mas mais do que isso, ele é um Criador mau. Não é que só que ele não é perfeito, ele é mau também. Tá? Mas, aparentemente, bastante inepto. Há mundos que ficam ruins e ele tem que destruí-los. Tá? Há mundos que se tornam melhores. Ele tenta, pratica, cria por tentativa e erro. A Bíblia diz que Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Como? Ele não sabia que a luz era boa? Hã? Ele não sabia que era que era algo bom? Por isso que os gnósticos dizem, estamos na presença de um criador ignorante dos efeitos da sua criação. Ele estava criando, gente, isso aqui eu vou até grifar, ele estava criando sem saber. Como é que um Deus verdadeiro diz, faça-se a luz, e a luz veio a ser, ó, e Deus viu que a luz era boa. Nossa, a luz era boa, gente. Bem,
Se ele fosse um Deus perfeito, a luz só poderia ser boa, né? Ele viu que era boa, sabe por quê? Porque ele não sabia o que ele estava criando. Meu Deus, como é que as pessoas não conseguem, lendo esses textos, não conseguem observar isso? Ele foi criando as coisas na ignorância porque ele não sabia se ia dar certo ou não. Ele disse, cria-se a luz. Ele olhou e disse, bora ver se funcionou. Ah, a luz é boa, muito boa, legal, achei bom isso aí. Ah, aí vamos criar o homem. Hum, hum. Olhou, mexeu, para cá, para ali, disse, ah, é muito bom. Na, Pera lá, na ótica dele, ele não sabia nem o que estava fazendo, ele estava fazendo tentativas, tá? Preciso ter muito... Gente, eu não sei até quando pessoas viverão num engano, na mentira. Mas pior do que uma mentira, porque a mentira é fácil de detectar, mas das falsas verdades que estão sendo ditas por aí, né? As falsas verdades e as meias verdades são tão mais perigosas do que a mentira, porque a mentira às vezes é muito fácil de se descobrir, né? Vamos lá. Então, será que ele não sabia, né, que era bom? É por isso que os gnósticos dizem, estamos na presença de um Criador ignorante dos efeitos da sua criação. Da mesma forma, o Deus Criador sempre afirma que ele é o único. Ele faz essas afirmações constantemente na Bíblia, você pode pegar lá, né? Sempre afirma que ele é o único. Ele não diz apenas uma vez, ele diz isso o tempo todo. Ele está constantemente dizendo, eu sou o único Deus, não há outro Deus, Deus, eu sou o único, etc. Parece que com isso ele está afirmando que existem outros deuses, existem outros seres semelhantes a ele, mas no entanto ele está reivindicando o direito de ser o dono, tá? O rei, tá? O monarca. Tá? Todos nós sabemos que quando alguém repete a mesma coisa várias vezes, é porque não tem certeza do que está dizendo. Tá? E é por isso que tem que repetir isso com tanta frequência. Aí vem os teólogos e dizem, não, ele estava repetindo isso porque o povo era, muitas vezes, cometia idolatria. Oh, meu Deus, eles iam atrás dos Baals, das não sei do que, eles adoravam a Moloque, não sei o que tem mais. Se esse pessoal tivesse acesso e estudasse os textos ugaríticos, eles iam ver de onde veio o Javé. Eles iam ver que existia o Deus El, o Deus e outros, o Áshera, Astarte, Dagon e outros. Ok? A interpretação dos gnósticos sobre isso é que o Criador suspeita, já que não tem certeza total, que há outro Deus superior a ele. Então ele supõe que tem um outro maior que ele. Tá? Os próprios Anunnaki, nas histórias que a gente ouve por aí, dos livros publicados, eles sabiam que algo tinha criado eles mesmos. Eles só não sabiam o que era. Tá? Certo?
um Deus infinitamente mais superior a ele. Esse Deus dos gnósticos é superior ao Deus criador. Muito maior, muito mais importante do que ele, e isso que ele tenta esconder, repetindo incessantemente: eu sou o único, não há outro Deus. Todas as vezes que ele fica repetindo isso, parece que ele não tem absolutamente certeza disso, e pior, ele está tentando sempre fazer a cabeça da galera, dizendo: olha, ei, eu sou Deus, ei, eu sou Deus. Tá? Vamos lembrar de uma cena épica contada no livro, salvo engano, de Números ou Deuteronômio, em que Josué assume a liderança depois da morte de Moisés. Né? Vocês sabem que Moisés foi tão legal, tão amigo desse Deus, mas ele simplesmente bateu 2 vezes da pedra para sair água, que Deus ficou irritado e disse para ele: olha, tu não vai mais entrar na terra prometida. Ele morreu lá no monte chamado Monte Moriá, parece. Tá? Vejam quanta bondade ele tem. Cara, o coitado deu dois baques na pedra e ele resolveu, né, massacrar o cara. Ora, o povo começou a reclamar de fome e disse para Moisés: pô, é melhor a gente ter ficado comendo as cebolas do Egito. Sabe o que Deus fez? Fiquei zangado. Vou mandar umas cobras, umas serpentes de fogo morder esse povo. Vai morrer um bocado de gente no deserto. Depois Moisés demorou lá para cima do monte, lá conversando com um ser que provavelmente era um negócio meio feio, que ele não gostava de ser visto, então era muita nuvem, muita fumaça, muito não sei o quê, equipamento devia expelir muita fumaça, e aí, quando ele chega lá embaixo, o pessoal está adorando um touro, que era símbolo do deus El, né? Um bezerro. Né? E aí ele, enfurecido, meus amigos, queima o ouro no fogo e depois dá de beber para o pessoal o chamado ouro monoatômico. E aí Deus diz para ele: passa fio de espada a todo mundo, só vai ficar os jovens. E ele matou um monte de gente. Moisés era sanguinário. Tá? Moisés era genocida. Você não percebeu isso, não? Pois é, né? E esse Deus era assim. Pegou corda. Vocês querem ver um exemplo disso? É que ele criou os dinossauros num período que eles fizeram uma tentativa e acabou aparecendo seres muito grandes. Não tão grandes assim como tem gente aí delirante, mas seres de 3, 4, 5 metros de altura, por aí assim. E ele criou os dinossauros, aqueles bichão. E não tinha como esses seres viverem com quer dizer, foi uma tentativa, ele tentou e não deu certo, aí ele resolveu acabar com tudo. Né? Ele sempre inventa um cataclisma que é para fazer reset. E aí ele começa tudo de novo, porque ele precisa, né? Por isso que a função do Shiva é destruição e renovação. Tá? Você acha que o Shiva é um não humano ou um humano? Claro que ele não é humano. Por quê? Porque ele tem mais de 2 braços. Simples assim. Ok? Então, sem dúvida, esse Deus Criador é o Criador do mundo, de todos os mundos, dos planetas, do universo, da matéria e do tempo.
Ele é responsável pelo que os físicos hoje chamam do Big Bang. Tudo mantido pela física, mantido pela física moderna, que tudo começou com uma grande explosão, um flash de luz. Coincide com a maioria dos mitos de todas as religiões sobre a criação do mundo. Primeiro, Deus criou a luz, tá? Depois criou várias outras coisas, até conseguir criar os animais e finalmente o homem. Todos esses mitos da Bíblia, em outros livros religiosos, concordam com as conclusões modernas dos físicos e biólogos sobre a criação do mundo e do homem. Tá? Claro que esta criação, tá? Claro que esta criação imperfeita, e se este mundo é imperfeito, tá? Preste atenção, se a matéria é imperfeita, e se tudo que existe no universo é imperfeito, é porque o Criador de tudo isso é um ser imperfeito. Lógico. Tem alguma outra explicação melhor? Ou você vai apelar para o karma e para a ideia de pecado original? Qual o melhor para você? Não é? Muito bem. Né? Hoje, um gnóstico diria, por exemplo, os dinossauros foram uma ideia estúpida, foi um erro. O Criador teve que exterminá-los, eliminá-los todos e começar de novo com outro experimento, até que ele conseguisse fazer algo com o qual estivesse satisfeito. Porque o Deus Criador tem planos. Veremos mais tarde do que se trata. Tá? Certo? Os físicos também sustentam, como, por exemplo, o Albert Einstein, aqui, ó, certo? Por exemplo, que o universo não é algo infinito. Então ele diz que o universo não é algo infinito, mas é como uma espécie de bolha. Olha só. O universo é uma espécie de bolha na qual toda a criação está contida. O universo é finito, afirmou Einstein. Esta criação é limitada como uma enorme bolha na qual tudo criado pelo Deus Criador está contido. E não sabemos o que existe fora disso. A gnose afirma saber, como veremos agora. Então, o Einstein disse, olha, o universo é uma bolha. O todo criado, tudo que foi criado está aqui dentro dessa bolha. Agora, fora dessa bolha, não sabemos o que é. Por isso ele disse, o universo é finito. Tá? Então, é importante a gente detectar isso. Tá? Certo? Vamos lá, continuar a leitura, que eu quero depois abordar um outro aspecto aqui com vocês. Tá? Aqui. Em livros sagrados de várias religiões, certo? Várias religiões, que dizem ser inspirados pelo Deus Criador do Universo, nos são relatados fatos, detalhes, que mostram que o Deus Criador é então ser imperfeito e não inteiramente bom. Ele às vezes é retratado como sendo vingativo e mal-humorado, arrogante, inseguro e indeciso. Um Deus que ama sacrifícios em seu nome, genocídio, e que ordena que pessoas matem as outras e que seus pertences, terras, pessoas e gado sejam tirados. Ele dá ordens para matar não apenas seus inimigos, mas também mulheres, crianças e animais. Um Deus que comete genocídio. Este Deus exige sacrifícios em seu nome, pois ele ama o cheiro de carne queimada das vítimas sacrificadas no altar. Né? Este é o Deus que causou o dilúvio. Tá? Quantas centenas de milhares de homens se afogaram no dilúvio? É assim que o relato da Bíblia
em outros textos pré-bíblicos, como o dilúvio babilônico, por exemplo, tem um gosto por sacrificar pessoas e animais pelo sangue derramado de seus inimigos. Ele gosta de ser admirado, adorado, servido, temido e obedecido. Ele gosta dos templos construídos em sua honra, dos rituais, dos mandamentos, da realização de suas ordens, das orações enviadas a ele. Ele gosta da dor sofrida por todos os seus seres vivos, da tortura, do sofrimento. Os gnósticos antigos costumavam chamá-lo de Ialdabaoth, que significa filho do caos. Às vezes ele era chamado de Sabaoth, deus do esforço, deus do exército. Tá? Ele também costumava ser chamá-lo de Cosmocrator, ou o grande arconte, o criador, arranjador da matéria. Mas o nome mais comumente dado a ele pelos gnósticos é o demiurgo. Tá? É o demiurgo, é o termo grego para criador. Sem dúvida, esse ser superior não pode ser bom ao longo da história. Tá? Aqueles que sustentaram isso, essas ideias que estou relatando, foram naturalmente perseguidos ou pagaram com suas vidas por ousarem dizer que para eles ele é dizer o que para eles era a verdade. Um ser superior que ama guerras, né? Felicídio é o que? O que ordena a mutilação genital dos meninos não pode ser um Deus bom. É por isso que os gnósticos comparavam a Satanás. Eles consideravam um Satanás o Criador. Agora sabemos qual seria o destino dos gnósticos. Suas doutrinas e livros, eles foram incendiados e destruídos. Este é o destino daqueles chamados hereges, como foram apelidados ao longo do curso da história. Tá? Então, pessoal, tudo isso que a gente está vendo aqui é muito intrigante, mas também é algo profundamente libertador. Porque nós temos que sair dessa zona de conforto, tá? Porque quando algo está incomodando a gente, é porque esse algo que está incomodando a gente é bom. Tá? Dizer que o Deus da Bíblia é o demiurgo, é um arconte-chefe, é o Ialdabaoth, precisa ter coragem para falar. O Deus, tá, da cultura judaico-cristã é esse Deus que tem exterminado pessoas na terra. Consentido, tá, pandemias, ok? Que não está do lado de ninguém, guerra nenhuma, porque ele é o mesmo Alá. E ele deixou morrer um monte de gente. Ele é o Deus destruidor. Então, portanto, se as pessoas não têm coragem de falar, a gente tem que vir e dizer. Nós temos que ficar longe disso. Porque continuar nas suas religiões é caminhar para a destruição, meus amigos. Tá? Precisamos ter cuidado com as opções que a gente vai fazendo, por exemplo, em termo religioso. A gente sai de um buraco e acaba caindo dentro de outro buraco. Pelo engano que está sendo feito nos quatro cantos desta humanidade. Este mundo, tá,
Este mundo criado pelo Deus Criador pertence somente a Ele. Todas as coisas físicas neste mundo respondem a Ele, o adoram e o admiram. Claro que a doutrina das quais estamos dando conta estão condenadas a serem perseguidas para sempre e não vou ter muita influência ou desfrutar de grande sucesso. Apenas uma minoria corajosa pode estudar, interpretar e manter essas antigas e eternas ideias gnósticas, e elas estão frequentemente em território inimigo. Mas a gnose, tá, é sempre presente neste mundo estranho ao qual não pertence. Este pensamento gnóstico, oposto a todas as ideias convencionalmente estabelecidas, é o mais perseguido e rejeitado de todos. Tá? Há assuntos que não devem ser tocados, coisas que não devem ser ditas, livros que devem desaparecer, já que vivemos em um mundo no qual só temos a liberdade de dizer 2 mais 2 são 4. Então, quando alguém vem dizer assim, eu não entendo porque o teu canal não cresce. Não entende? Meu querido, eu estou lutando contra uma estrutura. Eu estou lutando contra a ideia absurda que alguns têm. Outros que estão deturpando o gnosticismo cristão, misturando com teosofia, misturando com hermetismo, misturando com não sei mais com quiísmo, para ficar palatável, para ficar agradável, para ficar saboroso, para que as pessoas não rejeitem a ideia. Esse canal não cresce por isso. Porque as pessoas não querem conhecer estas coisas. Elas querem continuar vivendo nos enganos do esoterismo, do espiritismo, do catolicismo, do cristianismo, do protestantismo, de todos esses ismos, de todas essas religiões. Eles não aceitam que ninguém diga para eles que o Deus que criou céus e terra é o principal inimigo do ser humano. É por isso que esse canal não cresce. Porque pessoas que estão do outro lado e às vezes estão inscritos nesse canal estão por um puro sentimento de vir ver e não, eu vou assistir por assistir, mas eu não vou, eu não aceito isso, isso é um monte de bobagem que esse cara fala. Eu passei 30 anos da minha vida, mais do que isso até, eu passei ensinando pessoas na Igreja Católica, cara, doutrina da Igreja Católica. Você sabe o que aconteceu depois? Eles me deram um pé na bunda. Sabe o que significa isso? Eu fui perseguido dentro da Igreja Católica pelos padres, por bispo. Tá? Eu fiz o bem a muitas pessoas, mesmo não tendo a mente ainda inundada pela gnose. Mas o que é que acontece? As pessoas viram a costa para você. Nós estamos já assistindo isso. Então, ser gnóstico não é esse ser, nossa, eu sou gnóstico porque eu estou agora falando, né? Eu li o livro Pista Sofia e eu já sei tudo sobre a gnose. E aí começam a deturpar a gnose e dizer que a gnose não pode ser colocada dentro da caixinha do cristianismo. Vai te danar, cara. Você está pensando que está falando com leigo? Não, porque a gnose eterna, a gnose não sei o quê. É típico de conversa de gente de sociedade iniciática, que se acham os bambambam. O último pacote da bolacha. Nós somos os caras.
É por isso que esse canal não cresce. A questão não é outra coisa. É porque eles não aceitam o que a gente está falando aqui. Simples assim. Lute contra o sistema e você vai ver. Tá? Este mundo é um terreno inimigo para o gnóstico. Aqui, ó. E eu sei disso. Eu tenho experimentado isso. Eu estou desempregado e há dias que eu não tenho como comprar o meu remédio. Hoje mesmo chegou o meu medicamento, R$ 200. Tá? R$ 200. E eu não tenho como. Comprar. Você já pensou 200 todo mês? Isso apenas para essa pré-diabetes, gente. Tem remédios do estômago, da pressão, da coluna. Então, eu fico olhando às vezes e deitado na minha cama, eu fico imaginando, nossa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da vida? Outro dia um amigo chegou comigo e disse para mim uma coisa assim que... Ele disse, amigo, você está perdendo tempo em Irituia. Você é um cara inteligente. Você não era para estar mais em Irituia. Em qualquer outro lugar você seria um cara excepcional. As pessoas não te dão valor aqui na tua cidade, nunca deram. E ele disse, sai de Irituia. Tenho certeza que você arruma emprego em algum lugar. E eu olhei para ele e disse, meu amigo, você está inteiramente certo. Mas aos 54 anos, com alguns problemas de saúde, sair daqui para ir para algum lugar é um tanto quanto perigoso. Tá? Então eu digo para os irmãos que estão aí do outro lado, não fiquem pensando que do lado daqui tem um pilantra, um enganador, como tem por aí aos montes. Não, vocês estão vendo um cara humano, que tem desafios e problemas. Às vezes as pessoas vêm com sarcasmo comentar, ora, procura emprego. Como se isso fosse fácil. Você acha que eu não faço isso não, garoto? Você acha que lutar contra o sistema é o quê? É ser da esquerda ou da direita? Da extrema esquerda ou da extrema direita? Do centro ou do não sei do quê? Vejam o que essas pessoas estão fazendo no Brasil. A mão que balança a esquerda é a mesma mão que balança a direita. Quem financia esses grupos MBL, vem para a rua, não sei o que tem mais, seja de esquecer. Quem financia? Você sabe quem é? Assim como tem os direitopatas, existem os esquerdopatas, né? Evangelicopatas, catolicopatas, enfim. Que estão aí com suas mentes atordoadas, cheias de parasitas mentais, arcontizadas. Eu não sei onde essas pessoas aprenderam esse grau de maldade, depois estão nas suas igrejas dizendo, oh, glória a Deus, oh, Senhor maravilhoso, e pulando e dando saltinho, aleluia, oh. E depois estão desejando mal para o outro, estão desejando que o cara morra no hospital. Um monte de babaca falando cada besteira, dizendo, não, olha, levaram, parece-me, o presidente atual para o hospital para operar, e eu vi uns vídeos por aí que dá vontade de rir. Não é nem de chorar, é rir mesmo. Olha, ele morreu lá no dia 11, isso aí
é um sósia que colocaram ele agora, e ele foi de novo para o hospital para ajeitarem ele, porque, pela misericórdia, outros divulgando, morreu, isso aí ele morreu, e não sei o que tem mais. Sabe, essa demência que alguns têm. Não, pessoal, não peçam para mim compactuar com coisa louca. Não peçam isso para mim. Jesus incomodou e foi morto, não porque ele era de esquerda, de direita ou de centro. Ele morreu porque ele ousou desafiar o demiurgo, o Javé Jeová Enlil, o Yalda Baote. E com isso ele desafiou a cultura regente da época, os globalistas da época. Então pare de achar que Jesus tem algum lado, que Deus tem lado, e falam desse Deus, Deus, pátria e família. Eu pergunto, qual é o Deus desse pessoal aí? Deus dos gnósticos? Não, porque eles não são gnósticos, eles não conhecem a gnose. Ok? Então vamos parar de inocência, dessa infantilidade que tem reinado na cabeça de brasileiro, que assim, parece que estão vivendo em outro mundo, no mundo do cão. Não pode ser um mundo real. Tá? Um gnóstico será capaz de aparecer, tá? Falar e desaparecer rapidamente, pois toda a criação se voltará automaticamente contra ele. Quem é que quer isso? Quantos anos à frente Jesus Cristo poderia prever de acordo com o mito cristão? Apenas 3. Mas nesses 3 anos, uma religião bem-sucedida foi formada, que agora é conhecida na Terra há 2000 anos. Estávamos dizendo que este mundo é um terreno inimigo para os gnósticos, porque todo este mundo material e todos os seres que o povoam são feitos de matéria e são devotos da matéria. Eles pertencem, tá? E defendem a matéria. Ok? Seu Criador, e não pode conhecer nada diferente. Todos aqueles que se opõem ao mundo material, tá? Ao Deus Criador, são perigosos e devem ser destruídos. A gnose é, portanto, percebida como algo impensável, horrível, que deve ser eliminado. Os gnósticos representavam o Deus Criador como algo horrível, assumindo a forma de um polvo ou de um réptil, às vezes cabeça de porco, javali, burro, leão, corpo de serpente. É por isso que certas religiões proíbem o consumo desses animais. Ele também foi representado como algo semelhante ao demiurgo Baphomet, dos templários e dos seguidores de certas seitas maçônicas. Alguns gnósticos também representaram o Deus Criador com um enorme javali de múltiplos olhos, meio adormecido, que exala o sopro do tempo, pois, como dissemos, o tempo é o sopro desse Criador. Então eu digo para você, você não acha, você ainda não abriu seus olhos para ver que essa sociedade está completamente comprometida com o demiurgo? Você acha mesmo que vai ser resolvido os problemas do Brasil mudando o presidente? Mudando o Congresso? Sendo que muita gente naquele Congresso participa de seitas ocultistas, pertence a grupos maçônicos e etc, e etc. E que ficam na ilusão dizendo para as pessoas que não, sabe? A gente tem que venham para cá, porque
o cara que entra numa sociedade dessa enrica, é mesmo? Conheço uns quantos aqui na cidade. Não são ricos. As pessoas estão caminhando à margem da verdade e continuarão se autodestruindo se assim prosseguir. Eu quero ser uma voz aqui. Não me importa se as pessoas não gostam, se as pessoas não curtem o canal. Paciência, cada um escolhe o caminho que quer fazer. Tá? Sem dúvida, este mundo não é bom. Os animais têm que se despedaçar e destruir uns aos outros para comer e sobreviver. Os seres humanos precisam enganar uns aos outros em todas as categorias da vida para se aprimorarem, competirem em sobreviverem o melhor e sobreviverem o melhor. Os herbívoros precisam destruir as plantas que também são seres vivos. Tudo está constantemente destruído a si mesmo, aos outros. E há aqueles que chamam de perfeição, equilíbrio perfeito. Incrível isso, né? Incrível. Isso é o inferno, e não o equilíbrio. Não é um sistema perfeito ou mesmo bom. É um sistema no qual todos têm que destruir algo para sobreviver. Este sistema criado, este é o mundo criado por um ser superior, o Deus Criador ou o Demiurgo. Tá? Então, antes de mais nada, quando a gente analisa os textos que as pessoas, os grandes estudiosos da gnose fizeram, alguns fizeram bem, outros tentaram escamotear para cá, escamotear para ali, porque eles também não querem que seus livros sejam rejeitados. Então, para vender livro, você precisa criar uma linguagem palatável, né? Uma linguagem boa, comestível. Bem aqui atrás, essas figuras que eu fiz aí, eu não vou falar agora, eu vou falar no próximo vídeo, tá? Porque nós vamos falar, estamos falando do Demiurgo, e nós vamos no próximo vídeo falar do Deus Agnóstico Theos, o Deus desconhecido. E eu espero que você, meu amigo, possa desfrutar com a gente do conhecimento, do despertar e da gente ir lá aonde muitos não foram e não vão, porque não querem romper com seus acordos e pactos que fizeram. Conto com você nessa luta. Forte abraço e até o próximo vídeo.